Eu nunca fui do tipo que entra num lugar e chama atenção. Não é falta de confiança, é escolha. Aprendi cedo que quem faz barulho nem sempre é quem resolve as coisas. Mas naquela noite, num salão cheio de gente, minha irmã levantou a mão e me deu um tapa na frente de todo mundo. E eu não fiz nada. Fiquei parada, quieta, com a bochecha ardendo e o salão inteiro olhando para mim. Só que o que aconteceu depois, ninguém esperava, nem eu. Antes de eu contar o que realmente aconteceu, tire um momento para curtir e se inscrever no canal e dizer de onde você está assistindo nos comentários. Agora vamos começar. Meu nome é Emily. Tenho 34 anos e sou enfermeira. Trabalho num hospital público no Tatuapé, zona leste de São Paulo, e a minha rotina é daquelas que não dão muito espaço para romantismo. Plantão das 7 da manhã, às vezes até às 7 da noite, às vezes de madrugada, depende da escala. Quando chego em casa, como alguma coisa, tomo banho e durmo. Faço isso há 8 anos. Não me arrependo de nenhum dia. Moro num apartamento de 2 quartos no Tatuapé. Pequeno, funcional, meu. Tenho uma poltrona perto da janela, onde eu leio quando não estou cansada demais. E uma cozinha que cheira a café quase o tempo todo porque eu preciso de café para funcionar como ser humano. É uma vida simples. É a vida que eu escolhi. Minha meia-irmã Isabela sempre achou que simples era sinônimo de fracasso. Isabela tem 35 anos e cresceu num mundo completamente diferente do meu. Quando meu pai faleceu, minha mãe casou de novo alguns anos depois e Isabela é filha desse segundo casamento. A diferença entre a gente não é só de pai, é de tudo. Isabela foi criada com escola particular, intercâmbio na Europa, roupas de grife desde os 15 anos. Se formou em comunicação, casou com um empresário do setor imobiliário chamado Renato e hoje mora num apartamento de cobertura nos Jardins, que ela faz questão de mencionar em toda conversa de família. Não tenho raiva dela por isso. Nunca tive. Só aprendi a medir a distância certa. A gente se fala nas datas obrigatórias. Natal, aniversário da nossa mãe, algum almoço de domingo de vez em quando. Isabela sempre foi do tipo que trata você bem quando precisa de alguma coisa e te ignora no resto do tempo. Eu aceitei isso como parte do pacote. Então, quando o convite chegou, fiquei um pouco surpresa. Festa de 35 anos de Isabela, num salão nos Jardins, dress code esporte fino, confirmar presença até tal data. Aquele tipo de convite que parece mais notificação do que chamado. Fui porque minha mãe pediu. Simples assim. Escolhi um vestido azul marinho que eu tinha comprado 2 anos atrás para uma formatura de colega. Discreto, decente, confortável. Não sou de gastar dinheiro com roupa para evento. Nunca fui. Cheguei ao salão por volta das 8 da noite. Era num endereço que eu não conhecia, numa rua arborizada entre o metrô Consolação e a Paulista. Da rua, o lugar tinha uma fachada elegante, com iluminação suave e nome escrito em letras douradas. Espaço Fonseca. Quando entrei, o salão já estava cheio. Luzes quentes, mesa de frios e vinhos, um grupo de jazz tocando num canto. O tipo de festa que Isabela sabia fazer. Ela estava no centro do salão com um vestido vermelho longo, rindo alto, abraçando gente. Bonita como sempre. Me virou por um segundo, acenou com a mão e voltou a atenção para outra pessoa. Fui até a mesa de bebidas, peguei um suco e fui procurar um lugar tranquilo. Encontrei uma cadeira perto de uma coluna, longe do centro, e fiquei ali observando. Era o jeito que eu sempre funcionava em festas de família. Presente sem ocupar espaço. Foi nessa hora que eu senti alguma coisa estranha, uma familiaridade com um lugar que eu não conseguia explicar. Não era o nome do salão, não era a fachada, era outra coisa. Alguma coisa no ar, no jeito que o corredor lateral dobrava, na cor do piso de mármore escuro. Como se eu já tivesse estado ali antes, em circunstâncias muito diferentes. Tentei não pensar mais nisso. Me disse que era cansaço, que tudo começa a parecer familiar quando você trabalha demais. Não sabia que aquela sensação ia ter uma resposta antes do fim da noite. A festa estava na metade quando Isabela pegou o microfone. Eu estava na mesma cadeira perto da coluna, com o copo de suco já quase no fim, pensando em quanto tempo mais eu ficaria antes de poder ir embora sem parecer grossa. Minha mãe estava do outro lado do salão, conversando com uma tia. Renato, o marido de Isabela, circulava entre os convidados com aquele sorriso de empresário que nunca chega completamente nos olhos.
Isabela bateu levemente no microfone 2 vezes. O grupo de jazz parou. As conversas foram cessando. O salão todo se virou para ela. Ela começou com aquele tom que eu conhecia desde criança. Caloroso por fora, calculado por dentro. Falou dos 35 anos, de tudo que tinha construído, do marido, dos amigos, da vida que ela escolheu. As pessoas aplaudiam nos momentos certos. Ela sorria do jeito certo. E então ela me viu. Olhou direto para mim, lá do centro do salão, e falou no microfone. Gente, deixa eu apresentar minha irmã para vocês. Senti o estômago apertar. Fiz que não ouvi, mas ela insistiu. Emily, vem cá um segundo. Dezenas de cabeças se viraram na minha direção. Não tinha saída sem criar um constrangimento ainda maior. Então me levantei, ajeitei o vestido e caminhei até ela com a calma que aprendi a usar como escudo. Quando cheguei perto, ela colocou o braço no meu ombro. O gesto parecia carinhoso, mas eu conhecia aquele gesto. Era o mesmo que ela usava quando a gente era adolescente e ela queria me usar como personagem para uma piada. Ela se virou para os convidados, os olhos brilhando com aquela animação que não era alegria, era palco. Essa aqui é minha meia-irmã, ela disse. E fez uma pausa que durou tempo demais. Ela é enfermeira. Algumas pessoas sorriram educadamente. Uma mulher próxima disse, que legal. Isabela aproveitou o momento. Trabalha muito, ela continuou, com aquele tom de quem está elogiando, mas não está. Plantão atrás de plantão, vive dentro de hospital. Ela olhou para o meu vestido de um jeito rápido, quase disfarçado. Mas eu vi. Todo mundo viu. A gente é bem diferente. Risos polidos. Alguém fez um comentário baixo que eu não entendi, mas que arrancou uma risadinha de quem estava perto. Sorri. O mesmo sorriso de sempre. Aquele que não chega nos olhos, mas que mantém a paz. Pensei que ia acabar aí, que ela ia me dispensar com um abraço de fachada e eu ia voltar para minha cadeira. Mas Isabela não parou. Ela se animou com o silêncio. Sempre foi assim. O silêncio para ela parecia combustível. Sabe o que é engraçado? Ela disse para o microfone, a voz subindo um tom. Faz anos que a gente se conhece e a Emily nunca mudou nada. Mesmo a Emily quietinha, sem graça. Ela riu. Sem ambição. O calor subiu na minha nuca. Não de vergonha, de algo diferente, mais velho, que eu carregava há mais tempo do que queria admitir. Fiquei quieta. E foi esse silêncio que a irritou. Até hoje não sei explicar direito o que aconteceu naquele segundo. Se foi o vinho, se foi o palco, se foi algo que ela guardava fazia tempo. O que eu sei é que a mão dela se levantou rápido e antes que qualquer pessoa no salão pudesse reagir, o som seco estourou no mármore. Um tapa. No meu rosto. O salão inteiro ficou mudo por 3 segundos. 3 segundos que pareceram durar 1 hora. E então alguém riu. Baixo, nervoso, daquele tipo de riso que as pessoas usam quando não sabem o que fazer com o desconforto. Depois mais alguém. Não era gargalhada, era aquela coisa pior, aquele ruído de quem decidiu que ia ser entretenimento. Senti o calor da mão dela na minha bochecha. Meu coração acelerou, mas meu corpo não se moveu. Não dei um passo para trás. Não levei a mão ao rosto, só fiquei olhando para ela. Ela estava com o microfone na outra mão, a respiração um pouco acelerada, como se ela mesma tivesse se surpreendido com o que fez. Por uma fração de segundo, vi algo nos olhos dela que parecia susto, mas passou rápido. Ela se virou para o salão como se tivesse encerrado um número. Eu fui até a cadeira mais perto. Sentei. Peguei o copo de suco que estava sobre a mesa ao lado e bebi o que restava devagar, como se eu estivesse em qualquer outro lugar do mundo. Por dentro, era diferente. Por dentro, eu estava com aquela dor específica de quem já apanhou antes e aprendeu a guardar em silêncio. Não era física. Bem, era física. Minha bochecha ainda latejava. Mas a outra era maior. A dor de estar num lugar onde as pessoas que deveriam te proteger escolhem rir. A festa continuou. O grupo de jazz voltou a tocar. Os garçons circularam com as bandejas. As conversas recomeçaram como se um tapa em público fosse um detalhe menor. Minha mãe veio até mim 10 minutos depois, sentou do lado, segurou minha mão por um segundo e disse baixinho: "Não faz cena, tá?" Não fiz. Renato passou perto de mim uma vez e desviou o olhar. O tipo de covardia educada que dói diferente. Fiquei sentada no meu canto, observando o salão. Os casais que dançavam, as mulheres que tiravam foto com Isabela, os homens que falavam de negócios perto do bar,
todo aquele mundo girando sem espaço para mim. E foi ali, naquele silêncio interno, que a sensação voltou. Aquela familiaridade estranha com o salão. O corredor lateral, o piso escuro, a curva da parede. Fechei os olhos por um segundo. E aí veio a imagem. Não o salão cheio de gente. O corredor vazio. A luz fria de madrugada. O cheiro de antisséptico misturado com algum produto de limpeza de piso. A sirene lá fora. Meu coração parou por um segundo. Eu tinha estado ali, mas não numa festa. Antes que eu conseguisse organizar o pensamento, uma moça de uniforme se aproximou de mim. Funcionária do salão, discreta, voz baixa. Desculpe incomodar, ela disse. A doutora Helena gostaria de falar com a senhora. Olhei para ela sem entender. Quem é a doutora Helena? A dona do espaço, ela respondeu. Ela pediu para eu te chamar. Me levantei sem pensar muito. O que mais poderia acontecer naquela noite? Segui a funcionária pelo corredor lateral que eu tinha observado do meu canto. E conforme caminhávamos, a certeza foi crescendo no meu peito como uma coisa quente e pesada. Eu conhecia aquele corredor. Tinha corrido por ele uma vez, numa madrugada de fevereiro, 2 anos atrás. A sala no fundo do corredor era pequena, usada como escritório. Uma mesa, 2 cadeiras, uma janela com vista para um jardim interno. E sentada atrás da mesa, uma mulher de uns 60 anos, cabelos grisalhos cortados na altura do queixo, terninho escuro, olhos vivos que me estudaram assim que eu entrei. Ela se levantou. Emily, ela disse, não como pergunta. Sim. Ela deu um passo em volta da mesa. Ficou de frente para mim a 1 metro de distância e ficou me olhando por alguns segundos de um jeito que eu não consigo descrever direito. Era como quando você procura alguma coisa por muito tempo e finalmente encontra. Eu sou Helena Fonseca, ela disse. Esse salão é meu. Prazer, respondi ainda sem entender. Ela respirou fundo. Você se lembra de um paciente chamado Eduardo Fonseca? 28 anos. Parada cardíaca. Hospital São Vicente do Tatuapé. Fevereiro, 2 anos atrás. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Eduardo Fonseca, 4º andar, leito 7. Eu me lembrei. Não do jeito que a gente lembra de qualquer plantão. Do jeito que a gente lembra de algumas noites específicas, aquelas que entram debaixo da pele e ficam. Era uma madrugada de engavetamento na Marginal. 3 acidentes em cadeia, a cidade travada, os médicos que estavam de sobreaviso ligando de dentro de Uber, parado no trânsito, dizendo que iam demorar. O corredor do 4º andar estava com esqueleto mínimo. Eu e um técnico de enfermagem. Eduardo deu entrada às 2 da manhã com parada em curso. 40 minutos. Eu fiquei do lado dele 40 minutos monitorando cada variação, conversando com ele nos momentos em que ele abria os olhos, seguindo o protocolo com o que eu tinha na mão, ligando de 10 em 10 minutos para o médico que ainda estava no trânsito. Ele sobreviveu. O médico chegou, assumiu, a equipe entrou em ação. Na manhã seguinte, eu estava em outro plantão. Não fiquei para saber como ele estava. Raramente a gente fica. Olhei para Helena sem conseguir falar. Ela continuou. Esse é meu filho. Único filho. A voz dela era firme, mas eu conseguia sentir o que estava embaixo. Fui ao hospital na semana seguinte tentar te encontrar. Souberam me dizer só o primeiro nome. Tentei algumas vezes ao longo dos meses. Nada. Ela fez uma pausa. Quando o Eduardo se recuperou completamente, ele abriu uma empresa. Parte do dinheiro foi investido comigo nesse espaço. E quando o salão ficou pronto, tomamos uma decisão. Ela foi até a gaveta da mesa. Tirou uma pasta fina, colocou sobre a mesa entre nós. 25% desse espaço foi registrado no nome de Emily da Silva Santos há 6 meses. Estávamos esperando te encontrar. Eu olhei para a pasta, depois para ela, depois para a pasta de novo. Eu não fiz nada além do meu trabalho, eu disse. Não. Ela respondeu com calma. Você fez tudo o que precisava ser feito no momento em que mais importava. Isso não tem preço. Mas a gente tentou colocar um valor assim mesmo. Ela abriu a pasta e deslizou na minha direção. Minha mão tremeu quando peguei. O contrato tinha meu nome, meu CPF, o endereço do salão e um número que eu li 3 vezes antes de aceitar que estava lendo certo. Não era fortuna, mas era real. Era participação societária. Era o nome de Emily da Silva Santos, registrado como coproprietária do Espaço Fonseca, assinado 6 meses atrás. Antes mesmo de Isabela ter reservado aquele salão para a festa dela.
Levantei os olhos para Helena. Ela me olhava com uma expressão tranquila, definitiva. O que você teria feito no meu lugar? Ela perguntou. Não respondi, porque não tinha resposta. Só tinha aquela coisa quente subindo pelo peito, que não era alegria ainda. Era algo anterior à alegria. Era o momento exato em que você percebe que o chão que sumiu debaixo dos seus pés, na verdade, nunca foi embora. Estava só esperando você olhar de novo. Fiquei parada por alguns segundos, segurando a pasta. Então olhei para Helena e disse a única coisa honesta que consegui. Eu preciso de um momento. Ela assentiu. Claro. Saí pela porta lateral, que dava para o jardim interno do salão. O ar estava fresco para um julho paulistano. Havia uma luminária de jardim acesa, iluminando um banco de pedra perto de uma trepadeira na parede. Sentei ali. Ouvi a festa pelo outro lado da parede. Música, risadas, o tilintar de taças. Isabela comemorando a vida que ela construiu enquanto eu ficava sentada num canto com a bochecha ardendo. Segurei a pasta no colo. Pensei no Eduardo que eu não sabia o sobrenome naquela madrugada. Num paciente entre tantos, numa noite entre centenas. Tinha feito o que eu sempre faço, o que aprendi a fazer e o que escolho fazer todo dia. Sem testemunha, sem reconhecimento, sem nada além da obrigação que eu assumi quando coloquei o jaleco pela primeira vez. E aquela noite tinha um endereço. Era o mesmo salão onde minha irmã tinha me dado um tapa. Respirei fundo, dobrei a pasta com cuidado e coloquei na bolsa. Então voltei. Entrei pelo corredor lateral. Atravessei o salão de volta até a minha cadeira perto da coluna. Peguei um novo copo de suco, me sentei. Isabela estava do outro lado do salão tirando foto com um grupo de amigas, sorrindo com o vestido vermelho, no centro de tudo como sempre. E então, Helena apareceu. Ela veio pelo centro do salão com uma calma que fazia as pessoas se afastarem naturalmente do caminho. Não era arrogância, era presença. Daquele tipo que acontece quando uma pessoa passou o tempo suficiente tomando decisões difíceis e parou de precisar provar alguma coisa. Ela pediu o microfone para um dos funcionários do som. O grupo de jazz fez uma pausa. As conversas foram cessando. Isabela se virou com um sorriso pronto, achando que era algum brinde surpresa. Helena ficou no centro do salão e esperou o silêncio ficar completo. Então ela falou. Boa noite a todos. Meu nome é Helena Fonseca. Esse espaço é meu. Sorrisos educados ao redor. Isabela inclinou levemente a cabeça, confusa, mas ainda sorridente. 2 anos atrás, Helena continuou, a voz clara e firme. Meu filho Eduardo teve uma parada cardíaca num hospital aqui em São Paulo. Era madrugada, a cidade estava travada, os médicos atrasados. Por 40 minutos, uma única pessoa ficou do lado dele. Monitorou cada sinal, não se afastou um segundo, falou com ele quando ele abria os olhos para ele não perder a consciência. O salão estava completamente quieto. Se ela tivesse se afastado uma vez sequer, eu não teria filho hoje. Pausa. Essa pessoa está aqui esta noite. Ela virou a cabeça e me olhou direto. É a Emily. 50, 60 pares de olhos se viraram para mim ao mesmo tempo. Eu não me movi. Helena continuou sem pressa, sem drama desnecessário. Só fatos. Quando o Eduardo se recuperou, abrimos esse espaço juntos e tomamos a decisão de registrar 25% do Espaço Fonseca no nome da Emily há 6 meses, antes mesmo desta festa ser reservada aqui. O silêncio ficou mais pesado. Então, quando alguém nessa sala chamar a Emily de só uma enfermeira, ela disse, e sua voz não subiu um tom sequer. Eu quero que essa pessoa saiba que está falando de uma das donas deste lugar. O riso nervoso que tinha percorrido o salão horas antes não voltou. Não havia nada para rir. Isabela estava branca. O sorriso tinha ido embora completamente. Ela olhava para Helena, depois para mim, depois para Helena de novo, como se estivesse procurando uma saída num cômodo sem porta. Renato ficou completamente estático do lado dela. Minha mãe, do outro lado do salão, tinha as mãos entrelaçadas na frente do corpo e os olhos cheios de uma expressão que eu não soube nomear naquela hora. Isabela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Isso não, ela começou. A voz saiu menor do que ela planejava. Isso não é possível. Helena simplesmente inclinou a cabeça levemente. O contrato está assinado e registrado. Posso providenciar uma cópia se precisar. Isabela virou para mim.
Os olhos dela estavam com aquela mistura específica de raiva e pânico que eu tinha visto poucas vezes na vida, sempre nos momentos em que ela perdia o controle de uma situação. Você sabia? Ela disse. A voz tremia. Eu olhei para ela por um momento. Soube hoje, respondi. Simples. E você não ia falar nada? Não respondi, porque a resposta era óbvia e as duas sabíamos. Renato colocou a mão no ombro de Isabela e disse alguma coisa baixo no ouvido dela. Ela sacudiu o ombro para se livrar da mão. Ao redor, os convidados estavam imóveis. Ninguém tirava foto, ninguém sussurrava. Era aquele tipo de silêncio que acontece quando as pessoas percebem que estão dentro de algo real. Helena me olhou uma última vez, com aquela expressão que eu já tinha visto antes no escritório, calma e definitiva. Depois devolveu o microfone para o funcionário e voltou pelo corredor com a mesma calma com que tinha vindo. O grupo de jazz esperou alguns segundos. Então começou a tocar de novo, baixinho, e eu fui pegar minha bolsa. Passei pela borda do salão sem olhar para o centro. Peguei a bolsa da cadeira perto da coluna onde eu tinha ficado a noite toda. Verifiquei se a pasta estava dentro. Estava. Fui até a saída. Não olhei para trás. Os dias que vieram depois foram mais quietos do que eu esperava. Na manhã seguinte, acordei no meu apartamento do Tatuapé, fiz café, sentei na poltrona perto da janela e fiquei olhando para o horizonte por um tempo. O sol entrava pela fresta da cortina do jeito que sempre entra. Os barulhos da rua eram os mesmos. Meu jaleco estava pendurado no mesmo gancho atrás da porta. Nada tinha mudado. E tudo tinha mudado. Liguei para o Eduardo Fonseca no meio da manhã. Helena tinha me deixado o número dele no escritório antes de eu sair. Ele atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. A voz dele era jovem, direta, com aquela leveza específica de quem chegou perto de não ter mais voz. Eu queria ter te encontrado antes, ele disse. Você está bem, eu respondi. É o que importa. Ele riu baixinho. Minha mãe vai querer explicar tudo com contrato e ata de reunião. Eu sei, tudo bem. Tudo bem para você aceitar? Parei por um segundo, pensei na pergunta direito. Sim, eu disse. Tudo bem. Marcamos uma reunião com a advogada deles para a semana seguinte. Fui de jaleco porque saía direto do plantão. Helena estava sentada na mesa quando cheguei, com a mesma expressão de quem não desperdiça a palavra. Eduardo era mais alto do que eu tinha imaginado, rosto aberto, cicatriz fina perto da clavícula que eu reconheci sem querer. Assinei os documentos, dei a mão para eles, voltei para o hospital. Isabela me ligou 4 vezes nos 3 dias seguintes. Não atendi nas primeiras 3. Na quarta, atendi. Ela começou falando rápido, aquele jeito dela de tentar controlar a conversa pela velocidade. Disse que não sabia, que tinha sido um momento, que ela não era assim, que eu precisava entender. Deixei ela falar. Quando ela parou, eu disse: Eu sei. Silêncio do outro lado. É só isso? Ela perguntou. É. Desliguei. Não com raiva, não com satisfação, com aquela coisa mais simples e mais difícil, a clareza de quem sabe que algumas conversas não têm continuação possível ainda. Talvez um dia, talvez não. Minha mãe demorou mais uma semana para ligar. Quando ligou, a voz dela estava diferente da festa, mais cansada, mais honesta. Eu devia ter falado alguma coisa naquela noite, ela disse. Fiz uma pausa. Sim, respondi. Devia. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Depois ela disse que queria me ver. Concordei. Marcamos um café para a semana seguinte. Essas conversas são mais complicadas. Mãe é mãe. Tem camadas que levam tempo. Mas eu aprendi a separar o que precisa de tempo do que já foi resolvido. A conversa com Isabela já foi. A conversa com a minha mãe ainda está acontecendo. Algumas semanas depois, voltei ao Espaço Fonseca numa tarde de semana, quando não havia nenhum evento. Helena me mostrou o espaço com calma, como se eu nunca tivesse estado lá. Me explicou como funcionava a operação, os eventos, a equipe. Me apresentou como sócia para as pessoas que trabalhavam lá. Quando a funcionária que tinha me chamado naquela noite me viu, ela sorriu. Sabia que era você, ela disse. Como assim? A doutora. Helena me mostrou a foto do prontuário quando começou a procurar. Quando te vi no salão, reconheci, mas não tinha certeza se devia falar. Olhei para ela. Por que não falou antes? Ela deu de ombros. Queria ter certeza de que era o momento certo. Às vezes, o momento certo chega atrasado.
Às vezes ele chega exatamente quando precisa chegar. Continuo fazendo meus plantões. Continuo com o mesmo jaleco, a mesma mochila, o mesmo caminho do metrô até o hospital. A poltrona perto da janela ainda está lá. O café ainda é necessário. O que mudou não é visível por fora. É uma coisa interna, daquelas que ninguém vê, mas que mudam o jeito que você pisa no chão. Eu sei quem sou. Não precisei gritar para provar. Não precisei me vingar de ninguém. Só precisei continuar sendo exatamente o que sempre fui e deixar que a verdade fizesse o trabalho que a verdade sempre faz quando você dá tempo suficiente para ela. O tapa da Isabela ainda dói quando eu lembro. Não na bochecha. Na parte que dói de verdade, aquela que registra que as pessoas que deveriam te proteger às vezes escolhem o palco. Mas aquela dor ficou menor quando eu entendi uma coisa. Você não precisa de validação de quem nunca te enxergou direito. Precisa da clareza de quem você é quando ninguém está olhando, porque é exatamente aí, no escuro de uma madrugada vazia de corredor de hospital, que a sua história está sendo escrita. O resto é só a noite em que os outros descobrem o que você já sabia. Se você gostou dessa história, deixa um comentário aqui embaixo. O que você teria feito no meu lugar? Curte o vídeo e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. Até o próximo vídeo.